Vamos começar, vamos abrir em João, capítulo 14, por favor. Verso 16 ao verso 26. João 14, 16 a 26. Esses capítulos de João 14, 15... são um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia, amados, porque o contexto é um contexto em que Jesus estava preparando os discípulos, se despedindo deles, do ministério terreno de Jesus. Ele ia à cruz, depois ressuscitaria e ascenderia ao céu. E é um contexto de muita pressão, de muita turbulência para os discípulos, e também muita pressão sobre o Senhor Jesus. Afinal de contas, quando ele estava no Getsêmani, ele suou gotas de sangue e disse ao Pai: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o contexto é um contexto de pressão. Não estava tudo só rosas. E nesse contexto de pressão, Jesus começa a se despedir dos discípulos. No capítulo 14, verso 1, se você quiser acompanhar comigo, ele começa a se despedir dos discípulos e diz a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo: olha, não fiquem preocupados, não fiquem apreensivos, não fiquem agitados, não fiquem com o coração turbado, turbulento. Confiem, creem, eu vou, mas eu volto, vou preparar lugar para vocês. E aí eles continuam conversando com Jesus. E Jesus diz no verso 16: e eu orarei ou rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nenhum conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você pode me ajudar a ler esses dois versículos para mim? Volta aí, por favor. A igreja: e eu... Amém, aleluias. Amados, naquele contexto todo, a resposta para a turbulência, a resposta para a angústia, a resposta para a agonia que os discípulos estavam, a resposta para a falta que Jesus faria, era: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e o Espírito da verdade virá. Então descanse nisso. E eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo, irmãos, e a importância dele para nós essa manhã. Volta, por favor, o versículo, querida. Você vê nesse texto Jesus falando: eu rogarei. Eu estava pesquisando descritos, narrados assim. Eu encontrei 35 milagres de Jesus nos evangelhos. Tem muito mais milagre que ele fez. A Bíblia diz em João que nem todos foram escritos, porque se fosse escrever todos os feitos de Jesus na terra, não tinha livro suficiente para escrever. Mas o Espírito escolheu 35 e escreveu e descreveu. A gente pode lembrar de alguns aqui. Só que nas 35 vezes que Jesus operou na terra, você não vê uma vez ele rogando. Ele diz pelo contrário: quando ele ora, ele já ora e depois fala. Ele orou em Lázaro: Senhor, eu agradeço porque o Senhor me ouve. Aí depois ele diz: eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve, mas eu falo isso para que eles creiam. Então Jesus não rogava. A maioria dos milagres ele falava, ele determinava, ele declarava. E vinha a cura, vinha a resposta, vinha a solução dos problemas das pessoas, vinha a ressurreição de mortos, multiplicação de pães. Pai, obrigado. Dou graças, reparta. 5.000 se alimentando de 5 pães e 2 peixinhos. Ele não roga, irmãos. Mas
quando ele fala do Espírito Santo, ele diz: eu rogarei ao Pai. Eu vou pedir com rogo. Eu vou pedir dando uma importância. Eu vou pedir, é um pedido, irmãos, mais cheio de intensidade. Eu vou dizer, queridos, não é que Deus não queria enviar o Espírito Santo, não. Esse é o projeto e plano de Deus. Jesus e Deus são um só. Deus, Jesus e o Espírito são um só. A questão aqui é que a pessoa que seria enviada é uma pessoa de extrema importância. Sabe, de conta alta. Não é qualquer pessoa. Não era qualquer coisa que ia acontecer. Não era qualquer mover, nem qualquer milagre, nem qualquer provisão de Deus que ia vir para a terra, não. Não era qualquer presente que estava sendo preparado. Era uma pessoa extraordinária, era uma pessoa doce, era uma pessoa especial da Trindade. E Jesus disse: olha, para essa pessoa eu rogo ao Pai. E Ele vai enviar. Era a reverência, irmãos, era a deferência que Jesus estava dando à pessoa do Espírito Santo. Era isso que Ele estava mostrando aos discípulos. Amados, hoje em dia, eu acho que acontece com a gente um pouco do que aconteceu com os discípulos em relação a Jesus e ao Pai. Nesse contexto mesmo que nós estamos vendo essa manhã, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, em um momento Ele diz que os discípulos já conhecem o Pai. E aí um dos discípulos diz: não, Senhor, nós não conhecemos, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou convosco todo esse tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então os discípulos tinham uma visão turva, uma visão não nítida, de que Jesus e o Pai eram um. E o fato de Jesus estar com eles significava que o Pai estava com eles. Quando Jesus falava com eles, era o Pai falando com eles. Quando Jesus guiava a vida deles, era o Pai fazendo aquilo, porque Jesus e o Pai eram um. E o que eu vejo hoje, nesse tempo da igreja, é que a gente tem a mesma dificuldade de nitidez, a mesma deficiência de visão em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Ele é um individual, uma outra pessoa, mas um igual ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que os 3 são um. Ele tem o mesmo poder, a mesma deferência, a mesma grandeza e glória. Ele é Deus e é o Senhor, a Bíblia diz. Que o Espírito é o Senhor. Então os 3 são um. Mas essa pessoa gloriosa, essa pessoa chamada Espírito Santo, que não é uma força, ele não é um arrepio, ele não é um poder, ele tem poder, ele tem força. E às vezes quando ele vem, até nosso corpo se arrepia. Mas é uma pessoa. Essa pessoa habita em mim e em você hoje. Ele habita dentro de você. Ele foi enviado pelo Pai. E não foi de qualquer forma. Foi com toda a deferência. Foi com toda a honra que Ele merece. Jesus falou: eu vou rogar ao Pai. E Ele vai mandar outro Consolador. Essa pessoa, irmãos, é Deus dentro de você. E muitas vezes a gente não enxerga da mesma forma que os discípulos não enxergavam Jesus andando com eles. Não enxergava que era Deus andando com eles. E chegaram a um ponto de dizer a Jesus: me mostra o Pai, Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou tanto tempo com você, você ainda não percebeu? Muitas vezes o Espírito habita em nós 2, 3, 4 anos, ou 2, 3, 4 meses. E a gente não percebe que é Deus, o próprio Deus, habitando em nós. E vem a aflição, vem a angústia, vem o problema. E ao invés de olhar para dentro, a gente procura fora a resposta que está dentro da gente. Porque Ele está conosco. Não está longe de nós. Não está apartado de nós. Não está distante de nós. Ele está em nós. Ele habita em nós. Aleluias. E Ele é outro Consolador. Jesus estava dizendo aí, um do tipo que eu sou, mas um outro indivíduo, mas Ele é como eu.
porque nós somos um. Aleluias. Ele é outro como eu. É outro, mas nós somos do mesmo tipo, porque Ele é Deus, eu sou Deus. Ele é consolador, eu sou consolador. Ele é amigo, eu sou amigo. Ele é advogado, eu sou advogado. Ele pega junto como eu pego junto. Ele vai andar com vocês como eu andei com vocês. A diferença é só irmãos. Jesus andava fora, o Espírito anda por dentro. A diferença é essa. Mas como Ele andou com os discípulos, Ele anda com você. Aleluias, a fim de que esteja para sempre, diga para sempre, diga de novo, para sempre, convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, aleluias, diga assim, Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Amados, o mundo, o homem que não é nascido de novo, nós vamos estudar, acredito que não vai ser hoje, mas em aulas seguintes, sobre o homem ser um espírito, ter uma alma e habitar em um corpo. Mas o homem natural, o homem que nunca entregou sua vida a Jesus, o homem que não nasceu de novo, esse homem, ele só recebe o que vê. Ele não consegue ver as coisas espirituais. A Bíblia diz que para você ver e entrar no reino, você tem que primeiro nascer de novo. Então o mundo não vê o Espírito Santo, e o mundo não conhece, e o mundo não recebe. Mas diga, eu não sou do mundo. Aleluias. Você conhece, a Bíblia diz. E Jesus estava falando para os discípulos, Ele disse, vocês conhecem Ele, porque Ele habita convosco. Quem habitava com eles? Com quem eles andavam? Com Jesus. Ele habita convosco. A diferença é que agora Ele estará em vós. O mesmo Deus, amados, o mesmo que andou por toda parte fazendo bem, o mesmo que tem todo o poder nos céus e na terra, o mesmo tipo, a mesma pessoa, eles são um. O Todo-Poderoso habita em você. O Sarador habita em você. O Príncipe da Paz habita em você. O Jeová Rafá habita em você. O Deus de toda provisão habita em você. Aquele que cura enfermos habita em você. O que expulsa demônios habita em você. O que ressuscita mortos habita em você. A ressurreição e a vida habita em você. O caminho, a verdade e a vida habita em você. Ele estava com eles, mas hoje Ele habita em nós. Aleluias. Glória. Aleluias. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluias. Diga assim, eu não estou só, nunca estarei. Aleluias. O Consolador, diga o Consolador, o Espírito Santo é meu Pai. Está falando, é meu Pai. E está comigo. Jesus já trouxe, irmãos, várias figuras para a gente entender o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E agora Ele fala de órfãos, fala de paternidade. Ele falou de companhia, de amizade, de alguém que pega junto, de um consolador. Vamos continuar. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Se você perguntar ao mundo, cadê Jesus? O mundo vai dizer, eu não vejo Jesus. Não vejo, porque eles não podem ver, irmãos. Até nascer de novo a pessoa não vê e nem entra no reino. Mas nós vemos a Ele. Nós vivemos porque Ele vive. Ele está conosco pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos avançar. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Você pode ler isso para mim? Diga, naquele dia eu conhecerei
que Jesus está no Pai, eu estou em Jesus. Espera aí, vamos devagar de novo. Espera aí. Jesus está no Pai, eu estou e vós em Jesus e Jesus em mim. Tá certo. Jesus está no Pai, eu estou em Jesus e Jesus em mim. De novo, Jesus está no Pai, eu estou em Jesus e Jesus em mim. De novo, Jesus está no Pai, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Como é que Jesus está em mim? Quem está em mim? O Espírito Santo. Aleluias. Aleluia. Jesus disse: olha, eu estou no Pai. Aleluias. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Diga: este conhecimento é para hoje. Amados, nós temos que viver na nova aliança, nesse tempo, no tempo de hoje, no tempo que você vive hoje, na pressão que você enfrenta hoje, na dificuldade que você lida hoje, no gigante que você tem que derrubar hoje. Você tem que viver nesse conhecimento. Jesus disse: naquele dia, no dia que nós vivemos hoje, no tempo de hoje, naquele dia vós conhecereis. Esse conhecimento precisa estar na nossa vida, para a gente não viver uma vida cristã derrotada, para a gente não viver uma vida cristã religiosa, para a gente não viver uma vida cristã sem poder, sem desfrutar da graça. Você tem que conhecer dessa verdade. Eu estou passando por pressão, irmã, eu estou passando por dificuldade, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo oprimido. Você tem que ter conhecimento da verdade. Espera aí, para tudo, existe uma verdade sobre a minha vida. Jesus está no Pai, isso eu sei. Mas eu também sei que eu estou em Jesus. E eu também sei que Jesus está em mim. E eu sei quem é Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu nunca esqueço, irmão. Eu sempre lembro desse versículo, porque eu acho que ele é tremendo. Ele andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a realidade que você vive hoje. Ele está em você. Você carrega ele por toda parte. E sabe o que ele tem para você em toda parte? Ele tem bênção, benefício, provisão, resposta, suprimento. Porque ninguém que andava com Jesus andava em falta, irmãos. Ainda que a falta batesse na porta deles, Jesus com eles era certeza de provisão, seja qual for ela. Podia ser de uma palavra, podia ser de um toque que ele tocou no leproso quando foi curar. Eu acredito que há quantos anos aquele homem não era tocado por ninguém, porque lepra se passa por contato. E quando Jesus foi curar o leproso, ele não só falou, porque aquele homem não precisava só de uma palavra, precisava de um toque. Ele foi lá e tocou nele. Seja de uma provisão de uma moeda na boca de um peixe para se pagar o imposto. Seja de uma multiplicação de pães. Seja de um consolo, como ele quando viu a viúva chorando, porque o único filho tinha morrido, ele foi lá, parou tudo, foi consolar, ressuscitou o rapaz. Irmãos, quem anda com Jesus não tem falta de nada. E Ele habita em você pelo Espírito Santo que está em você. Não significa que você não vai enfrentar a pressão. Não significa que você não vai enfrentar o problema. Mas significa que você a solução habita em você. A resposta habita em você. Amém? Glória a Deus. 14:21, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Como é que vai ser isso, Jesus? Como assim? Não entendi nada, ele está dizendo. Vamos continuar.
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí eu faço uma pergunta para você: de onde procede isto, que Jesus há de manifestar-se a nós? Como se dá a manifestação de Jesus para a nossa vida? Como acontece isso? Como é que funciona? Quando é que Jesus se manifestou a nós? Quando é que esse acesso a conhecer quem Ele é chegou na nossa vida? Ele respondeu: você guardou a palavra, você recebeu, creu e guardou, amém? O Pai te amou, diga: o Pai me amou. E Jesus e o Pai vieram e fizeram morada em mim. Por quem? Pelo Espírito. Amados, quando o Espírito Santo veio habitar em você, Ele não é só um selo de salvação, não. Ele não é só uma garantia. Ele é a garantia da sua salvação, sim. Foi Ele que mudou a sua natureza. Mas Ele também é a pessoa de Deus se manifestando a você. A intenção do Espírito em habitar dentro de você é que você se relacione com Ele. É a forma de Deus se manifestar a você. Jesus disse: olha, eu vou me manifestar a vocês. E aí Judas, que não é o Iscariotes, é o outro, e Judas perguntou: mas como assim? Como que o Senhor vai fazer isso? Porque a gente, irmãos, tem uma tendência a ser atraído por coisas aparentes. A gente tem uma tendência a ser atraído pelo que a gente vê. Então, se eu contar uma história a você, Deus se manifestou a mim. Eu estava no meu quarto, não estou inventando, viu? E de repente entrou uma luz no meu quarto. E daquela luz, parecia a sarça de Moisés, saiu um fogo. E do fogo saíram relâmpagos. E dos relâmpagos eu ouvi uma voz e Deus me disse: eu estou com você para sempre. Aí a gente acha que é uma manifestação de Deus. Mas Jesus disse que Ele se manifestou a nós quando Ele veio habitar dentro de nós. Foi nessa hora que Jesus estava se manifestando a você. Nessa hora que Ele estava abrindo o início de um relacionamento. O começo de um relacionamento. Você não entrou com Jesus, irmãos, numa igreja, não ganhou uma carteirinha de membro, um título, não. Você ganhou um relacionamento, uma filiação, uma família, um nome. Foi isso que você ganhou, irmãos. Uma herança. Tudo referente a uma família. A alguém que tem um relacionamento com outra pessoa. Que é poderosa, que é gloriosa, que é riquíssima. Mas é decorrente do relacionamento. Então Ele se manifestou a você quando Ele veio habitar dentro de você. Aí você pode não ter sentido nenhum arrepio, talvez você não tenha nem chorado, mas você tem uma convicção: o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção que eu sou de Deus. Ele diz para mim, eu tenho um testemunho que eu sou filho de Deus. Para que isso serve? Não é só para te levar para o céu, não. Isso é Deus te chamando a um relacionamento. Isso é Deus te dizendo: eu quero me manifestar a você. Eu estou me manifestando a você. Eu habito em você para ter um relacionamento com você, para me manifestar. Que você me conheça. E conheça o que eu tenho para a sua vida. E conheça os planos. E conheça os propósitos que eu tenho para você. Porque Ele já te conhece, irmão. Perfeitamente. E diga assim: não me rejeita. Faça assim: ha, ha, ha. Ele me conhece e não me rejeita, me ama. Conhece meus erros, conhece minhas falhas, conhece meus acertos, mas Ele me ama. Aleluia. Você pode se alegrar por isso? Eu me alegro. Não sei se tem gente aqui tão certinha que diga: não, nem preciso disso. Bom, você está enganado. Se alegre porque Deus te ama do jeito que você é. Aleluia. Mas Ele quer, irmãos, Ele quer que você o conheça. Ele veio se manifestar a você. Diga assim: Jesus e o Pai se manifestam a mim através do Espírito Santo que habita em mim.
Diga mais uma vez, se você não esquecer. Diga: Jesus e o Pai se manifestam a mim através do Espírito Santo que habita em mim. Verso 24, por favor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Verso 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluias. Ele nos ensinará todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Diga de novo: todas as coisas. Irmão, não sei quem inventou, acho que foi o capeta, que as coisas são separadas na nossa vida. Então, as coisas espirituais, as coisas da igreja, Deus tem interesse. Então, Ele vai me ensinar. Então, eu quero servir a Deus em algum departamento, eu posso orar para o Espírito Santo, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar graça, a capacidade vem do Senhor. Mas as coisas que o povo chama de secular ou chama do mundo, amados, nada que tem diz respeito a mim, a vida, é do mundo, porque eu não sou do mundo. Então o carro que eu ando não é do mundo, a filha que eu tenho não é do mundo, o trabalho que eu trabalho não é do mundo, porque eu não sou do mundo. Amém? Então a gente tem que tirar esse negócio da nossa cabeça. Não existe isso. O Espírito ensina todas as coisas. Todas as coisas. Não tem isso de coisas seculares e coisas sagradas. Se você em si é sagrado, se você em si é propriedade do Senhor, se diz respeito a você, diz respeito a Deus. Amém? Então o Espírito ensina matemática, o Espírito ensina a cozinhar. Pode acreditar, porque Ele me ensinou a cozinhar. Não sabia cozinhar, irmãos. Eu não sabia. Eu estava namorando com esse rapaz bonito e eu não sabia fazer nenhum macarrão. Como é que você sabe que eu não sabia fazer macarrão? Eu não cozinhava pra você ainda. E eu estava num retiro, num acampamento de jovens. E você sabe que tem aqueles amigos que gostam de se divertir às nossas custas, né? E tinha um assim lá. E começou a tirar onda comigo, porque vai casar, não sabe nem cozinhar, quá. Eu, poxa, fiquei triste, irmãos. Era mais nova, não estava tão assim, calejada assim, de não lidar com essas pressões, quando as pessoas falam que a gente não gosta. Hoje eu não ficaria não, mas na época eu fiquei. Fui orar. Chorei, Jesus, Deus, por uma bobagem. A gente amadurece, depois descobre que chorou por bobagem. Mas chorei para a pessoa certa. Espírito Santo, me ensina a cozinhar. Me ensina a cozinhar. Irmão, sabe o que ele fez? Vou perguntar a quem já comeu da minha comidinha. Mãe, eu sei cozinhar. Pai, eu sei cozinhar. Amor, eu sei cozinhar. Gente, eu cozinho direitinho. Vocês acreditam nisso? Já comeu também, não foi? Gente, eu não sei fazer de quantidade, como pastora Eva, que ela já tem uma unção a mais. É porção dobrada. De quantidade eu não sei fazer, irmãos. Mas a porção para comer 6, 7 eu dou conta e cozinho direitinho. Fica gostosa a minha comida. Quem me ensinou? O Espírito Santo, irmãos. E eu posso parar para perguntar aqui as experiências. Se eu parar para perguntar quem já viveu isso, eu tenho certeza que vai ter gente que vai levantar e dizer: o Espírito Santo me ensinou a vender, o Espírito Santo me ensinou a fazer, o Espírito Santo me ensinou a lidar com isso, a lidar com aquilo, o Espírito Santo me ensinou a ser mais manso, o Espírito Santo falou comigo. Amados, Ele ensina todas as coisas. Ele vai te ensinar o próximo passo da sua vida, o próximo passo do seu negócio. Ele vai te ensinar a pessoa certa com quem você deve casar, os amigos com quem você deve se relacionar. Ele ensina todas as coisas. Eu não vou tirar nada, irmão, da mão dele. Tem gente aí tirando. A Bíblia diz todas, e todas é todas. Eu quero a instrução dele para todas as coisas. Ele ensina você como lidar com o chefe. Ele ensina você como lidar com o colega de trabalho. Ele ensina você como lidar com as pressões. Ele ensina todas as coisas. Como investir os seus recursos financeiros.
o que comprar, o que não comprar. Quantas vezes eu já vi irmã chegar para mim contar o testemunho: irmã, passei pelo shopping, vi um vestido, achei lindo, estava caro. Pensei em comprar, travou aqui dentro, orei, Espírito Santo, o Senhor sabe, passa aí. 2 semanas depois, 3 semanas depois, passei pelo shopping. O vestido estava 80% de promoção, 70% de promoção. O Espírito disse: agora vai, pode ir. Chegou a sua hora. O Espírito ensina todas as coisas. Aleluias. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora tem um segredo aqui nesse versículo para nós, irmãos. A Bíblia diz que ele faz lembrar as palavras de Jesus. Eu acredito que é em Hebreus que diz que nós temos que nos encher abundantemente da palavra, fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Colossenses, obrigada. Colossenses, eu não sou boa de endereço, irmãos, eu lembro do versículo, mas endereço. Colossenses diz, o que você me disse? O versículo todo? Não, o versículo, o endereço. Colossenses 3,16, bota aí, por favor. Depois a gente volta para João. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga comigo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos juntar os 2 versículos. João diz que o Espírito ensina todas as coisas e o Espírito faz lembrar o que Cristo falou. Mas Colossenses diz que nós temos que fazer habitar ricamente, em abundância em nós a palavra de Cristo. Então, amados, a responsabilidade de se expor à palavra, a responsabilidade de ler a palavra, a responsabilidade de colocar a palavra para dentro é minha e sua. Você tem que se expor a ela, fazer que ela habite ricamente em você. Porque na hora da pressão, o Espírito vai pegar da palavra que você recebeu, que você ouviu, que mora em você, que habita em você, para trazer para você a instrução para a sua vida. Crente pobre da palavra, irmãos, é pobre de tudo. Você pode dizer como Pedro algum dia: eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas se você tiver palavra, você vai ter o que precisa para aquela necessidade. Você vai dizer: mas eu tenho alguma coisa, e o que eu tenho eu vou usar, e a situação vai ser resolvida. Mas crente pobre da palavra, ele é pobre de tudo. Acabou-se, irmão. O Espírito quer te ensinar, você não tem palavra para ele tirar dentro de você. Está seco da palavra. A Bíblia diz: habite ricamente. Diga comigo: ricamente. Diga de novo: ricamente. Lembre do prato, quem gosta de comer, daquele prato que você faz, sabe? Aquele prato assim, grandão. Aquele prato ali é um prato ricamente cheio, preenchido. Faça assim com a palavra. Tenha fome, tenha desejo. Vá lá e se debruce, leia a sua Bíblia. Diga: minha Bíblia, ela existe para eu ler. Diga: crente ainda lê Bíblia. Vamos dizer de novo: crente ainda lê Bíblia. Vamos dizer de novo: crente ainda lê a sua Bíblia. Recebeu a revelação, irmão? Aleluia, glória. Se não, fica só no YouTube ouvindo pregação. Aleluia, pregação é bênção. Mas o pregador leu a Bíblia dele. Espero que sim, né? Porque tem pregação que, se você não tiver cuidado, vai ser ruim. Mas a pregação que é bênção, o pregador leu a Bíblia dele para receber de Deus. Leia a sua Bíblia. Amém? Diga: habite ricamente em mim a palavra de Cristo. Vamos voltar para João 14. Acho que a gente estava no 25 ou 26. 25, né? João 14, 26. Aleluias. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amados, considere o Espírito Santo. Considere a pessoa dele. Sabe o que acontece às vezes com a gente? Quando nossos olhos estão turbados, a gente não consegue ver nitidamente. A gente vive muito no natural, muito voltado para as coisas externas.
A gente está numa situação difícil e muitas vezes você vai concordar comigo que você já viveu isso. Você lembra de um versículo. Vem à sua mente, ao seu coração alguma coisa. E a gente desconsidera. A gente não presta atenção. Algumas vezes a gente não dá a devida atenção. Tá da minha cabeça. E vai fazendo o que dá na cabecinha. É o Espírito Santo te lembrando, irmãos, te instruindo, te orientando. A palavra é luz para os seus pés. É luz para o seu caminho, é lâmpada para os seus pés. Quando Ele traz a palavra para você, quando Ele lembra a palavra para você, Ele está te dando uma direção. Ele está mostrando qual é o próximo passo. Ele está mostrando qual é o caminho que você deve trilhar. Quando isso acontecer, considere. Nosso erro às vezes é não considerar. Como muitas vezes os discípulos não consideravam que a palavra de Jesus era a palavra de Deus. A pessoa de Jesus era Deus com eles. E o Espírito está em nós, Ele nos lembra a palavra. É a palavra de Cristo, é a palavra de Deus que Ele lembra a você. E às vezes mesmo sendo lembrados da palavra, a gente não considera. E a gente erra o alvo. Ele vai te lembrar. Fique consciente dessa verdade. Você vai lembrar da pregação. Você vai lembrar do versículo da Bíblia. Você vai lembrar naquela situação. Você vai lembrar da instrução de Deus para a sua vida. É Ele falando com você. Quando Ele trouxer o versículo, de repente você está orando ou não está orando. Ou você está na rua. Mas de repente vem um versículo, vem uma palavra de Deus. Você não pode nem saber onde está. Mas você lembra que aquilo é a palavra de Deus, é a Bíblia, é versículo, é parte de uma pregação que você ouviu. É Deus falando com você. Através do Espírito Santo, considere essa instrução. Considere o que Ele está dizendo. E Ele vai te ensinar a entrar em um outro nível com Ele. De vitória, irmãos, de provisão, de resposta. Porque ninguém tem sucesso nenhum nessa vida fora da palavra, irmãos. E a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma pessoa. Jesus é o verbo. Não é uma coisa religiosa que você bota debaixo do braço, não. Ela opera em você. O Espírito pega a palavra e te lembra da palavra. Nessa hora, pare tudo. A palavra é soberana. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Me mostra, Pai. É isso, ok. Vou fazer assim. Confia na palavra, porque ela é fiel. Amém? Vamos continuar, desculpe. Vamos para o João. Não, eu vou para Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga comigo: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, ser guiado pelo Espírito é um direito de filiação. Porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, você tem direito de ser guiado. Agora, não é só um direito, é um desejo de Deus também guiar você. É direito seu ser guiado, e Deus tem um desejo de guiar nossas vidas. Deus quer que você acerte o alvo, irmãos. Deus não quer que você fique dando voltas na vida sem saber para onde ir, não. Deus quer que você acerte o alvo em todos os assuntos da sua vida. E Deus tem o desejo, a vontade de Deus é que nós sejamos guiados por Ele. Não nos movamos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos ou pela nossa capacidade, mas nós nos movamos debaixo da direção do Espírito que habita em nós. Diga amém. Diga: Deus quer me guiar. Amados, desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, quando o relacionamento do homem com Deus era de fora, porque o Deus não podia habitar no homem, porque o homem era pecador. Hoje o homem que nasce de novo, nós sabemos que ele é justificado em Cristo Jesus, é a justiça de Deus. Por isso Deus pode habitar nesse homem.
Mas na antiga aliança Deus não habitava no homem, mas Deus, o coração de Deus era de guiar o homem, sempre foi. Deus nunca quis que o homem caísse no buraco, caísse no precipício, batesse a cara no poste. Deus sempre desejou guiar o seu povo. Abre por favor comigo em Salmos 32, 8 a 10. Antigo Testamento, Salmos 32, verso 8 ao verso 10. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus falando, amados, Deus revelando o coração dele para o seu povo. Eu tenho ensino para você, eu tenho instrução para você, eu tenho orientação para você, eu tenho conselho para você. Não precisa errar. Você não precisa errar. Existe disponível em Deus instrução, orientação, conselho, ensino, não de longe, de perto. Sob as minhas vistas te darei conselho. Vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Ah, irmã, é o caminho cristão. Não, irmã, é todo o caminho. Seu caminho profissional, seu caminho familiar, seus caminhos nos relacionamentos, seu caminho empresarial. Onde você botar o pé, onde você pisar, seus projetos, seus sonhos, irmãos. Ele vai instruir você, ele vai ensinar você, vai te dar conselho. Amados, eu fico comovida quando Deus fala assim conosco. Eu vejo tanto amor que constrange. Ele fala com tanto carinho, irmãos. Ele fala com tanta doçura. E no verso seguinte, ele diz: não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que acontece, amados? Naquele tempo, o povo tinha a palavra de Deus, o guiar de Deus por fora deles, mas já tinha. Hoje, Ele te guia por dentro. Ele te lembra a palavra. A Bíblia diz que a palavra está escrita no seu coração. Se você nasceu de novo, se não nasceu, hoje pode ser o seu dia de entregar a sua vida a Jesus e desfrutar do novo nascimento, dessa realidade, desse relacionamento. Quando a gente nasce de novo, a palavra é escrita no nosso coração. Agora, amados, muitas vezes, naquela época como hoje, as pessoas infelizmente só são paradas por fora. Como é que a gente freia um cavalo ou freia uma mula? Com cabresto. Tem que frear por fora, não é verdade? Tem que frear no braço ele, senão ele não para. Deus está dizendo: olha, não é para você ser freado por fora, não. Não é para você ser freado quando quebrar a cara. Não é para você ser freado quando der tudo errado. O crente tem que ser freado por dentro, irmãos. Tem que saber ouvir. Se aquele povo na antiga aliança tinha a palavra, tinha a instrução, e Deus já não admitia que precisasse vir uma situação para frear o povo, quanto mais eu e você numa nova aliança, superiores promessas. O Espírito habita dentro de você, irmãos. Ele fala com você. Tem crente que só para quando é freado por fora. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que dar tudo errado. E não é Deus não, viu? É a consequência da desobediência dos próprios atos. Deus não quer isso, irmãos. Ele disse: não seja, você não é cavalo, meu filho, você não é mula, não. Cavalo e mula só é freado por fora. Você é freado pela palavra, você é freado pela instrução, você é ovelha, você é freado na nova aliança por dentro. Diga comigo, é por dentro. Diga de novo, é por dentro. Aleluia. Eu já ouvi um exemplo, mas me lembrei agora, e eu acho um exemplo muito poderoso esse. Amados, todos os meios de transportes terrestres, o carro, por exemplo, vamos lá. O trem, se não for aquele mais moderno, que é automatizado, mas o trem comum, o cavalo, a bicicleta, a moto, você conduz ela
olhando o que está fora de você para se guiar. Sim ou não? Quem nunca dirigiu um carro já deve ter pilotado uma bicicleta. É a mesma coisa. A bicicleta você tem que olhar se vai dar a curva, se não vai dar a curva. Você tem que olhar se tem um barranco na sua frente, se não tem. Você tem que olhar se tem um buraco. Da mesma forma o carro. Todos esses transportes terrestres, as pessoas são guiadas pelo que elas veem por fora. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Agora tem transportes que não são terrestres. Aviões supersônicos, foguetes, que levam as pessoas mais alto, levam as pessoas mais longe. Quanto mais alto esse transporte é capaz de levar essa pessoa, menos importa o que está acontecendo fora. Se você entrar numa cabine do avião, apesar de ter aquela janelinha, não é o que o piloto vê fora que guia ele. Não sei se você sabe, mas se você pensar comigo um pouco, você vai perceber que lá no céu não tem rua. A única coisa que o piloto vê é o quê? As nuvens e o azul do céu. Se tiver um tempo bom, o azul do céu. Se não tiver o tempo bom, não vê nada. Só vê branco. E como é que o piloto é guiado? Ele é guiado pelos instrumentos que estão dentro e por uma voz que fala com ele da cabine de controle. E diz a ele: desça tanto, suba tanto, faça assim, faça assado. São os controles internos e a voz que está dentro, que guia o piloto para onde ele deve ir, para ele chegar no destino dele. Quanto mais longe for aquele meio de transporte, se a gente pensar num foguete, irmãos, aí muito mais importa só o que está sendo dito por dentro, para levar eles a uma segurança, para levar eles a um destino. Amados, assim é a vida do crente. Você não é um meio de transporte terrestre. Você é celestial. Você tem outra natureza. Sabe, você está em outra aliança. Você é de outro tipo, irmãos. Você é nova criatura. Você não pode tentar viver a vida cristã como uma pessoa natural vive. Ela é guiada por fora e é isso mesmo. Só tem isso para ela. Mas o cristão não. O cristão é guiado por dentro. Porque ele é uma nova criatura. O Espírito habita dentro dele. A gente tem que começar a perceber essas coisas, amados. Esse é o tempo para você deixar-se ser treinado. É o tempo para você pegar essa palavra das escolas de crescimento e experimentar no seu dia a dia e mudar de nível, subir mais alto. Começar a prestar atenção no que o Espírito está falando com você. Começar a olhar pouco para fora e mais para a direção de Deus no seu coração. Começar a se debruçar mais na palavra, começar a botar a palavra mais para dentro, porque a palavra vai ser o combustível, a palavra vai ser a ferramenta que o Espírito vai usar para guiar a sua vida, irmãos. É tempo de avançar, é tempo de sair desse natural, irmãos. Sobrenatural não é só girar, tremer, não. Sobrenatural é viver pelo Espírito, é viver pelo que está dentro e não pelo que está fora. Pelos comandos. Diga: Deus tem comandos para mim. Deus tem direção para mim. Diga: a voz de Deus fala comigo. Aleluias. Glória a Deus. Diga: eu não sou cavalo, eu não sou mula, eu sou um avião supersônico. Aleluia. Diga de novo: eu não sou cavalo, eu não sou mula, eu sou um avião supersônico. Amém. Vou bem alto. Amém. Sou guiado por dentro, não por fora. Aleluias. Eu vou falar depois, mas só para trazer o contexto aqui, né, irmãos, que eu botei o avião no meio. Mas a ovelha, que seria a aplicação mais tradicional, ela é guiada pela voz do pastor. Ela não precisa de um cabresto, não. Ela é guiada pela instrução do seu pastor. Amém? Vamos avançar para Isaías 48, versos 17 a 18. Isaías 48, verso 17 ao verso 18. Diga assim: Deus quer me guiar
E eu quero ser guiada por Ele. Aleluias. Antigo Testamento ainda, amém? Mostrando que o nosso Deus é o mesmo, o coração dele sempre foi esse. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia em que deves andar. Aleluias. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Diga: Ele me ensina. Diga: Ele me ensina o que é útil. Ele me guia pelo caminho em que eu devo andar. Aleluias. Aleluias. Mas tem coisa que não é pecado, mas é inútil. É perda de tempo. Ele te ensina o que é útil. Tem coisa, eu vou dizer de novo, que não é errado. Irmã, o que é que tem? Não é errado? Sim, mas é perda de tempo. Você podia estar aplicando o seu tempo em outra coisa e indo mais rápido para o lugar que está preparado para você. Ele te ensina o que é útil, o que tem utilidade para a sua vida. E te guia pelo caminho em que você deve andar. Então Deus tem um caminho para você andar. Não é qualquer caminho, mas Ele te guia pelo caminho que você deve andar. Verso seguinte: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Você consegue ver o coração do Pai aí, amados, falando, desejando, quase dizendo: como eu queria. Como eu queria que você vivesse de outra forma. Como eu queria que você estivesse em outra posição. Como eu queria que você desfrutasse de outras coisas. Mas é preciso que você me dê ouvidos. Se você tivesse me dado ouvidos, como eu queria, desejava tanto que você tivesse me ouvido. Se você tivesse me ouvido hoje, a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Mas ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo da gente inclinar os nossos ouvidos ao Senhor, mudar a direção do que Ele tem falado conosco e desfrutar de paz como um rio e justiça como as ondas do mar. Aleluias. Por favor, Êxodo capítulo 13, verso 21 a 22. Glória a Deus. Êxodo 13, 21 a 22, diz assim: Antigo Testamento ainda. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Diga assim: nada vai me parar. Amados, toda a provisão que você vê aqui no Antigo Testamento é o que? É um tipo, é uma sombra de uma realidade que você vive hoje por dentro. Então a nuvem fala do Espírito Santo e o fogo fala do Espírito Santo. Ele diz que a nuvem vinha como um refrigério sobre eles, permitindo que eles caminhassem naquele deserto escaldante. E o fogo também aquecia a vida deles. E eles não paravam, nem de dia, nem de noite. O que é que eu entendo com esse versículo? Que há em Deus, irmãos, provisão para eu continuar caminhando, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Diga: eu não vou parar. Diga de novo: eu não vou parar. Amados, ainda que o céu fique escuro, ainda que pareça que a temperatura está aquecendo ao seu redor, ainda que o ambiente pareça inóspito, perigoso, mas o Espírito está em você, e Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele é o Consolador, irmãos. O que esse fogo fazia por aquele povo? Abraçava o povo naquele frio.
Sustentava, consolava eles naquele frio. Esse fogo, irmãos, é o Espírito Santo, representa um tipo da presença de Deus na nossa vida. Você não precisa parar por nada. Nós passamos por tribulação, passamos por pressão, passamos por luta, mas nada vai nos parar. Aleluia! Estamos só passando. Aleluias! Vai passar. Aleluias! Vai passar, amados, e vai melhorar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito. Aleluias! Vai melhorar. Mas enquanto você estiver passando, você não pode parar. O que acontece, irmãos, quando se para no deserto? O que acontece quando se para no deserto? Me diga, por favor. Se morre no deserto. Se vive no deserto. Tem crente assim, irmão, mas diga, não é para mim isso não. O que é que eu faço quando estou no deserto? Mãe, eu caminho para sair de lá. Eu avanço, eu prossigo com a instrução da palavra. Ele está comigo, Ele está em mim. Ele é fogo na minha vida, Ele é consolo na minha vida, Ele é direção na minha vida, Ele é refrigério na minha vida. De dia e de noite eles caminhavam. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Verso seguinte, 22. Nunca, diga nunca. Diga de novo, nunca. Diga de novo, nunca. Se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, eu quero abrir um parêntese. Quem conhece a história do povo de Israel no deserto, você vai lembrar comigo que muitas vezes esse povo foi infiel, sim ou não? Você lembra disso? Eles foram infiéis, irmãos. Mas Deus não é infiel. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluias. Porque Deus não muda. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Se a gente muda, irmãos, a gente falha, mas Ele permanece o mesmo, dando a oportunidade do retorno, a oportunidade de a gente voltar para o caminho, voltar para a direção. A coluna estava lá de noite, a nuvem estava lá de dia. Todas as vezes que o povo falhou com Deus, e muitas das vezes foi disciplinado em razão da falha, algumas vezes eles foram julgados porque o juízo chegou. Mesmo assim, a nuvem estava lá de dia e a coluna estava lá de noite. Aleluias. Nunca se apartou do povo. Aleluias, amados. O Espírito Santo habita dentro de você. Todos os dias da sua vida Ele estará com você. Aleluias. 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 O único jeito do povo perder isso, sabe o que era? Deixar de ser o povo, sair, negar aquele povo. Bom, se a pessoa resolvesse ficar em uma das cidades no caminho, ele ficava sem a coluna e sem a nuvem. Amém? Amém. Mas sendo o povo, mesmo quando em falhas, a coluna estava lá, de dia e de noite. Aleluia, vocês estão comigo? Vamos para o nosso texto do Novo Testamento, já estamos quase encerrando. João capítulo 10, verso 1 ao verso 5. João 10, 1 a 5. Eu quero falar uma coisa, dar um conselho aqui. Se você nunca leu a Bíblia, eu quero desafiar você a começar hoje. Comece por João. Nunca li a Bíblia, nunca li. Só abre assim aí. Deus fale comigo. Ou nem isso eu faço, irmã, mas será do nosso tempo hoje em dia. Procura um versículo em algum app gospel. Mas leia a sua Bíblia, comece por João. Depois me conte quando você terminar o livro de João. Se você está aqui e você nunca leu a Bíblia toda, pegue sua Bíblia, meu santo, minha santa, meu querido, minha querida, e comece pelo Evangelho de João. Amém? Amém. João capítulo 10, verso 1 a 5. Em verdade vos digo
que o que entra é Jesus falando, amém, irmão? Jesus falando aos discípulos aqui. O que entra pela porta no aprisco das ovelhas. Não. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Falando de Satanás aqui, porque ele entrou no mundo e está no mundo sem um corpo. Mas todos nós, inclusive Jesus, a Jesus foi dado um corpo para entrar no mundo. E tem uma porta onde as pessoas entram pelo mundo, pela mulher. Deus, cada pessoa que tem não é a habilidade, mas o mundo, a terra foi dada aos homens. A legitimidade tem um corpo. Cada homem, cada mulher, cada criança tem um corpo. E a Bíblia está dizendo que o ladrão, ele não entra no aprisco pela porta das ovelhas, mas ele entra por outro lugar. Ele, na verdade, toma posse de corpos, né, de pessoas, oprime pessoas. E por isso você vê, às vezes, quando você vê um grau tão grande de opressão maligna, a pessoa muda de voz, a pessoa muda de jeito, a pessoa muda. É Satanás ali tomando aquele corpo, porque ele não tem corpo. Mas a terra foi dada aos homens e aos filhos dos homens. Amém? Por isso você, nova criatura, você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. Ele não tem legitimidade, irmãos. A terra não foi feita para ele. A terra foi entregue a ele por Adão, mas em Cristo Jesus você tem autoridade para botar ele para correr. O que foi feito para Satanás e seus anjos foi o inferno, não foi a terra. E infelizmente está invertidas as coisas. Tem gente que não devia ir para o inferno indo com um preço pago e Satanás se andando na terra. Mas a igreja do Senhor está na terra para estabelecer a vontade do Pai na terra, colocar as coisas no lugar, amém? Botar o diabo para correr e reinar sobre essa terra. Vamos continuar, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus entrou na terra legalmente. Lhe foi dado um corpo. Deus deu um corpo a Jesus. Ele se fez carne, se fez homem, se fez corpo e habitou entre nós. Verso seguinte. Para o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso seguinte. Verso 4. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Amados, as ovelhas, o bichinho mesmo, ovelha, é um bichinho tão interessante. E tem características tão interessantes. Por isso que Deus pega ele como exemplo para a gente entender o relacionamento que ele espera de nós. A ovelha, ela é guiada pelo pastor, ela não é tangida pelo pastor. O boi, a vaca, eles são tangidos. A ovelha não, a ovelha é guiada. O boi e a vaca, eu já vi muitas vezes, o boiadeiro vai atrás, vão mais de um, né? Normalmente, estou certa, né? Obrigada. Tangendo, opa, não sei fazer não, irmão, mas às vezes batendo uma coisa, para ver se eles vão para o lugar certo. Tem gente rindo de mim porque sabe o jeito certo de fazer. Eu não vou te chamar para ilustrar, eu vou ter compaixão de você. Então os boiadeiros aqui na igreja que estão rindo de mim, tenham paciência, eu sei. Estou envergonhando, tenham paciência da minha habilidade com vacas, não tenho muita. Mas eu sei, e você sabe, que eles vão atrás tangendo, não é verdade? Mas a ovelha não, irmãos. A ovelha, a Bíblia fala, e é assim mesmo, se você estudar. O pastor vai na frente e elas vêm atrás. O pastor vai guiando. Nós somos ovelhas. Ele é o pastor. Ele diz, olha, a ovelha conhece a voz do pastor. Elas ouvem a voz do pastor e seguem. Mas é interessante porque no mundo natural,
Isso é verdade também. Se alguém que não é o pastor tenta cuidar daquelas ovelhas, elas não seguem não. Elas não vão não. Elas conhecem a voz do pastor. Mas quando o pastor chega, ele fala, e elas conhecem a voz e elas seguem. Amados, o Senhor é o pastor, Jesus é o nosso pastor, e Ele tem a expectativa de não precisar frear a gente, ou a tribulação, ou a aflição, ou sermos freados nesse mundo, irmãos, mas sermos guiados por Ele, pela voz, pela palavra dEle, irmãos, ministrada a nós. Diga amém. Aleluias, glória a Deus. Verso 10, por favor, 5. O 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 10 agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados, Deus tem vida e abundância para você, sim ou não? Sim? E como é que eu chego lá, irmão? A gente separa o versículo, né? Do que Jesus está falando? De ser guiado. Eu preciso ser guiado. Ele tem vida em abundância para mim, irmãos. Mas eu preciso ser guiada a essas águas tranquilas. Eu preciso ser guiada a esse pasto verdejante. Eu preciso deixar meu ouvido ativado quando a voz do pastor falar. E eu preciso seguir as orientações do pastor. Eu preciso fazer habitar ricamente em mim a palavra de Cristo. Para o Espírito me lembrar a palavra quando eu precisar dela. Eu preciso ser guiado, está disponível a vida em abundância. Mas é um contexto de como ser guiado, onde Jesus anuncia a vida em abundância. É para mim, mas eu entro nela quando eu sou guiada pelo Espírito. Amém? Verso 27, por favor. Estamos quase encerrando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Aleluias. As minhas ovelhas, diga eu sou ovelha de Jesus. Eu ouço a voz dele. Eu conheço a voz dele. Ele me conhece. E eu o sigo. Aleluias. Para terminar, eu quero ler de novo o versículo que vai ser o versículo, acho que chave dessa matéria. Romanos 8,14, por favor. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, nesse texto, guiar, na referência de Strong, aquele dicionário bíblico bem conceituado, é a palavra agô, que significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Significa que Ele vai com você. Ele guia você. Ele nunca te deixa só. Ele segura na sua mão e leva você ao destino final. Algumas vezes na Bíblia a palavra guiar, ela é decorrente de duas palavras diferentes. Da palavra agô, algumas vezes, da palavra odegeo, ou H-O-D-E-G-E-O. Em João 16,13, volta lá por favor para a gente ver. João 16,13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa palavra aí, guiará a toda verdade, é odegeu, ou rodegeu. Significa ser um guia, guiar, ser um professor, orientar.
Aqui está dizendo que ele instrui na palavra, ele ensina a palavra. Isso é glorioso, amém? Oh, aleluia, isso é maravilhoso. A Bíblia está dizendo que o Espírito é o guia que te ensina a palavra, que te instrui na palavra. Ele é o teu professor. Ele mostra o caminho que você deve seguir. Mas ele é um guia tipo Odegeu, que te fala o que fazer, mas também é um guia tipo Agô. Verso Romanos 8,14. O guia Agô é o que pega na sua mão e vai com você até o destino. Ele faz as duas coisas, amada. Ele tem a palavra de instrução, mas ele não aponta só o caminho para você, não. Além de apontar o caminho com a palavra de instrução, ele é aquele tipo de guia que pega na mão e vai com você e te guia até o destino final, segurando nas suas mãos. Aleluia.